Olá, o N-Blogs começa agora para todo o Brasil aqui pela Record News. E olha, gente, quem nunca se atrasou para um compromisso por causa do trânsito? Dá para dizer que ele virou um morador fixo nas grandes metrópoles e traz reflexos para a vida de todo mundo. Basta chover, um carro bater ou um caminhão quebrar. Pronto, é o começo do transtorno. Cara desse tem que prender, não tem que multar, porque eu tô parado aqui há 20 minutos. Um motorista vai para o meio da rua, tenta liberar o trânsito. Os apressados dão meia volta. São cenas tão comuns que o paulistano já se acostumou. Saio antes, chego atrasado, peço desculpas. Eu acho que todo mundo perde, né? Porque perde compromisso, consome mais álcool ou gasolina. O que dizer desta São Paulo de décadas atrás? Ruas livres, sem congestionamento. Seu Antônio é taxista desde os anos 70. Tem saudades do trânsito daquela época. Para a gente trabalhar, para a gente ir para tudo quanto é lugar, era maravilhoso. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte e Cargas, o que deveria chegar em 20 minutos demora mais de 2 horas. O custo do frete fica cada vez mais caro. São Paulo é cortada por corredores de tráfego. Quase todos passam pelo centro. Ao redor, a cidade tem um mini anel viário formado pelas Marginais e Avenida dos Bandeirantes. Cláudio traz uma carga do interior do estado. São 9 da manhã e ele já fez 7 horas de estrada. Apesar da longa viagem, nada se compara ao que encontra aqui. Quando cai na Marginal, se torna um dos trechos mais difíceis. Que aí bate o cansaço, o congestionamento, alguns motoristas estressados, tem tudo isso. Nas Marginais circulam por dia 1.100.000 veículos. Mais de 900 mil são carros, 23 mil ônibus e 162 mil caminhões. O caminhoneiro novo, quando vê falar em marginal, você tem que pegar a marginal, ele treme de medo. Bom, para falar sobre trânsito, excesso de carros nas ruas, vamos conversar aqui no estúdio com Humberto Moreira Pulling. Ele é engenheiro especialista em transporte e trânsito. Também participa com a gente por telefone José Luiz Nakama. Ele é assessor técnico do Departamento de Operação do Sistema Viário de São Paulo, DSV de São Paulo. Ele vai falar sobre como será fiscalizada a inspeção veicular aqui na cidade. E para o nosso bate-papo ficar ainda melhor, Sofia Camargo, blogueira do R7, dá dicas de como renegociar as suas dívidas. E também tem dicas para aquele imposto que a gente paga, do DPVAT, aquele imposto de trânsito. Boa noite, gente. Obrigada pela participação. Quer dizer, o trânsito, a gente tem que ter paciência e tem que ter um pouquinho de educação no trânsito também, né? Porque a gente sabe que os carros estão lá e são muitos nas ruas. Mas é preciso ter uma educação para poder fazer esse trânsito fluir, não é verdade? É verdade. O que você precisa ter, essencialmente, é paciência e muita educação. O grande problema é que as pessoas, elas são preparadas na escola para serem alfabetizadas, mas elas não são preparadas para a cidadania, para circular com segurança. Porque se você for ver bem, você sempre é pedestre. Uma hora você está andando na rua, uma hora você está dirigindo seu carro, ou uma hora você está como passageiro, num ônibus, no metrô ou num outro veículo qualquer. Né? Se locomovendo. Se locomovendo. Então, se você for pensar bem, você sempre está ocupando, fazendo papéis desse trânsito. Uma hora você quer ter segurança, uma hora você quer ter fluidez e uma hora você quer ter acessibilidade. Eu dou um exemplo, você saindo da sua casa de manhã, você quer deixar seu filho na porta da escola, porque você quer ter acessibilidade a essa escola. Né? Então, você para em fila dupla. Você para em fila dupla. A pessoa que está atrás já fica nervosa, perde a paciência, já não tem educação, né? E começa... E ela quer fluidez, porque ela quer ter fluidez. Agora, na hora que chega na esquina, que tem a velhinha atravessando a rua, você não quer nem saber, né? Porque a velhinha quer ter segurança para atravessar a rua como pedestre. E depois, quando você vai se dirigir ao seu trabalho, você vai querer ter o quê? Fluidez novamente. Agora é o seguinte, dá pra dizer que São Paulo, por exemplo, que é uma grande cidade, tem muito carro na rua, outras grandes metrópoles do Brasil, é tanto carro novo por dia na rua, e se um dia a cidade parar, isso pode acontecer? Olha, Fabiana, isso já aconteceu em São Paulo
que eu me lembro no ano de 2008, em dezembro, se não me engano, dia 12 ou 16, os dados a CT depois pode confirmar isso para você, mas a cidade ela teve problema de chuvas também e tinha tanto carro na rua que simplesmente parou, todas as ruas pararam. Né? O ano passado nós tivemos um problema aqui de um acidente na Raposo Tavares, na chegada da cidade. Um caminhão tombou e parou a estrada e parou até aqui a zona sul da cidade toda de São Paulo. Então você veja, é um efeito dominó. Existe um outro problema também que a gente tem que falar aqui, que não é só o trânsito, é a poluição. Aqui em São Paulo existe agora a inspeção veicular. É a única cidade, é uma lei do município de São Paulo, que faz uma inspeção nos veículos para averiguar se a quantidade de gás poluente que sai do veículo está num nível superior ao considerado ou se está ok. Então a gente vai conversar por telefone agora com o assessor técnico do Departamento de Operação do Sistema Viário, DSV aqui de São Paulo, José Luiz Nakama. José, boa noite, obrigada pela participação aqui no N-Blogs. Boa noite, Fabiano. José, a notícia que a gente tem é que quem não tiver em dia com a inspeção veicular aqui em São Paulo, a partir da próxima segunda, dia 6 de dezembro, começa a ser multado, é isso? Exatamente. A partir do dia 6, nós estaremos iniciando a fiscalização dos veículos que não realizaram a inspeção veicular aqui no município de São Paulo. Como será feita a fiscalização? Essa fiscalização, na realidade, é uma alternativa que está sendo implantada, porque já existe, na verdade, essa fiscalização que é feita por blitz, que já é feita desde o ano passado. Certo. É que agora nós vamos iniciar uma fiscalização de uma forma eletrônica. Então, vão ser aproveitados os dados captados pelos equipamentos eletrônicos e esses dados serão cruzados com os dados, então, da empresa que efetua a inspeção, que é a Controlar. Todos os veículos que forem acusados que não fizeram a inspeção vão tomar, então, essa multa de falta de inspeção veicular. Quer dizer, é uma inspeção por radar na cidade. Agora, esses radares vão estar em toda a cidade de São Paulo? Em todos os bairros? Inclusive em regiões mais afastadas do centro? Não, na realidade, inicialmente, vai se aproveitar os equipamentos que já estão hoje instalados, né? Não vão ser instalados equipamentos novos, específicos para essa autuação. Nós vamos aproveitar os dados dos mesmos equipamentos que já estão instalados, que basicamente eles estão muito mais na área do centro expandido, né? Mas isso continua sendo um problema, né? Porque as pessoas que circulam, que moram em regiões que não estão próximas ao centro, aqui em São Paulo, acabam trafegando na cidade, bem como pessoas que, enfim, podem residir em Guarulhos ou em Santo André, em São Bernardo, que é a região do ABC e outras regiões metropolitanas, estão em São Paulo, né? Então, existe alguma previsão de expandir essa inspeção para cidades vizinhas? Porque as pessoas trabalham na capital, né? Olha, já existe uma intenção do CONTRAN de tornar obrigatório, realmente, essa inspeção para todo o país. Mas, inicialmente, apenas o município de São Paulo que tomou a dianteira, né, e está fiscalizando apenas os veículos essenciais do município de São Paulo. Infelizmente, nós não temos competência para fiscalizar veículos de outros municípios. De quanto vai ser a multa, José Luiz? Essa multa será de R$550. Uma multa alta, hein? Relativamente, né? É que se você for realmente pensar, assim, na verdade não cabe analisar em termos de alta ou baixa, né? Assim, de justa ou injusta, né? Certo. A gente acha que realmente a inspeção veicular é muito importante, porque o poluído realmente é um inimigo invisível, que atinge a todo mundo, né? É um inimigo democrático, realmente. E a gente entende que é dever, realmente, de todo mundo zelar, realmente, pelo meio ambiente, né? Agora, uma última pergunta, Zé Luiz. No primeiro ano da inspeção veicular aqui em São Paulo, eu já fiz a minha inspeção 2 vezes. No primeiro ano, a gente pagava uma taxa e depois de feita a inspeção e o carro liberado, ok, o carro tá no nível bacana para rodar na cidade, devolviam o dinheiro investido na inspeção. A partir desse ano, na minha segunda fiscalização, a gente não recebe mais de volta o valor da inspeção. Por que essa decisão? Por que mudou? Olha, essa decisão foi uma decisão tomada realmente pelo prefeito, né, e foi com base no decreto, né. É que a intenção, pelo que nós podemos entender, é que houve a ideia de se incentivar no início que as pessoas aderissem a esse programa de inspeção veicular.
Mas, de qualquer forma, a partir do instante em que as pessoas já tomam um pouco mais de consciência, né, isso passa a ser realmente desnecessário, né? Ok, José Luiz Nakama, assessor técnico do DSV de São Paulo, obrigada pela participação aqui no N-Blogs. E a gente continua falando sobre esse assunto aqui no estúdio com o Humberto Moreira Pulling e também com a Sofia Camargo. Sofia, você já fez a sua inspeção veicular? 2 vezes também. Quer dizer, você também... É importante a gente cuidar dessa questão do ambiente da poluição, porque a gente sabe que em São Paulo muitas pessoas têm problemas de saúde respiratórios por causa da poluição, né? Mas não deixa de ser preocupante no momento em que muitos veículos na cidade estão irregulares, até com a questão do licenciamento, outras coisas importantes do veículo que não estão em dia, quanto mais a inspeção veicular. Isso é um problema, né, Humberto? Olha, é um problema muito sério, o problema da poluição de São Paulo é muito sério. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 ocasiões na Cidade do México, em 2003 e 2006, e eles convivem com essa questão e conseguiram amenizar bastante, em pelo menos 70% a questão da poluição. Em 1982, o governo do Distrito Federal, ele implantou a inspeção veicular de forma, quem quisesse poderia ir fazer a inspeção, quem não quisesse, não havia problema. Em 1996, a situação se agravou muito, né? Havia muito problema de pessoas com doenças respiratórias, cardíacas e tal, por causa da poluição, e aí, então, eles entraram com uma legislação mais rigorosa. Mesmo assim, ainda houve muito problema de pessoas que fugiam da inspeção, essa coisa toda, né? Porque lá também rodam muitos carros velhos, né? Muitos carros que são desovados dos Estados Unidos, né? São desovados no México, então eles compram aqueles carros e depois isso foi melhorando muito. Hoje em dia, a cidade do México, ela está com 25 milhões de habitantes, ela está em condições muito melhores de poluição que há 10 anos atrás. Então, essa expectativa aqui em São Paulo disso também ocorrer, né? Os dados que eu tenho aqui da Controlar, eles esperam já este ano já começar a obter pelo menos 30% da redução do monóxido de carbono. Quer dizer, é um trabalho mais de longo prazo mesmo. É um trabalho de muito longo prazo. Mas né? Precisa ser feito. Urgentemente, urgentemente. A gente está falando hoje sobre trânsito, poluição, sobre a inspeção veicular aqui em São Paulo. E antes de continuar o nosso bate-papo aqui no estúdio, a Sofia Camargo, a blogueira convidada de hoje, tem aí um post bacana do dia. O que tem no blog hoje? Olha, Fabiana, temos um assunto que o pessoal, assim, final de ano, o pessoal desespera, né? Com dívidas. Então, as pessoas querem saber como renegociar, se dá para renegociar. E a dica de hoje é bem interessante, se o judiciário ajuda realmente a renegociar. Tem muitos casos que é possível, sim, quando a pessoa está com uma dívida e que ela foi calculada errado, de forma indevida. Então, quando você tem uma dúvida como essa e você pede lá a planilha de custo para o seu credor e ele não quer te dar, você pode procurar o PROCON. Com base naquela planilha, eles vão te mostrar, olha, aqui foi calculado juro sobre juro, não podia. Você leva, se não acertar lá um acordo, você pode levar no judiciário e o juiz vai mandar baixar. Existem muitos casos como esse, é bacana. Então vale a pena você se informar sobre a sua dívida e qual é a situação dela. Agora, em relação a esse assunto de trânsito, de poluição, quais são os direitos daqueles que pagam o DPVAT, que é o seguro obrigatório? Olha, Fabiana, é um seguro que as pessoas pagam, não sabe para quê, não sabe para que serve. E em muitos casos é bem caro, né? Como no caso das motos, por exemplo, é bem alto. Mas tem uma utilidade, sim. É a seguinte, qualquer pessoa que se envolver num acidente de trânsito, seja um pedestre, você está um passageiro de ônibus, qualquer veículo, né, terrestre, a pessoa se envolveu, ela tem direito a uma indenização. Por exemplo, se houve uma morte ou uma invalidez, aquele acidente ocasionou uma invalidez permanente na pessoa, ela pode receber, no caso de morte, R$ 13.500 o familiar. A família, né? No caso de uma invalidez permanente, até esse valor, R$ 13.500. E se ela teve despesas com hospitais... médicas. Mais ou menos uns 2.700. Eu fiz um especial no meu blog só sobre os direitos do DPVAT, como procurar, você pode procurar sozinho esse direito, qualquer seguradora. É muito interessante, mas é importante que a pessoa faça o boletim de ocorrência. Sem isso,
não tem indenização. Quer dizer, tem um acidente, algum problema no trânsito, boletim de ocorrência e procura lá os órgãos responsáveis que a sua indenização pode sair. Agora, olha só, a poluição desencadeia uma série de problemas de saúde, pode até matar. É o que mostra uma pesquisa do Laboratório de Poluição Atmosférica da USP. Cerca de 10% das mortes de idosos e 7% das mortes de crianças estão relacionadas diretamente com a qualidade do ar. Uma vida tranquila na praia, principalmente nos horários de folga. José Luiz pega a estrada todo dia, da Praia Grande até a capital. São 60 quilômetros, mas vale a pena. Reduziu o estresse do trânsito, ganhei qualidade de vida. Além de escapar dos congestionamentos, José Luiz quis se livrar do ar de São Paulo. Carros e caminhões produzem mais de 90% da poluição na capital. Nós vamos agora medir a qualidade do ar no trânsito de São Paulo. Estamos começando aqui no estacionamento da Faculdade de Medicina da USP. É uma região que não é das mais poluídas, que tem bastante árvores. E aqui a gente já está com o dobro de poluição do recomendado, do nível recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Estamos na Avenida Paulista, o trânsito começou a parar e a poluição subiu bastante. O nível recomendado é 25 microgramas por metro cúbico de ar. Nós estamos agora com quase 3 vezes mais poluição do que o nível recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Avenida 23 de Maio. Olha agora. Mais de 500, 600 parados no congestionamento. Isso aqui seria praticamente a gente está respirando na boca de uma chaminé. Agora nós trouxemos o medidor aqui para o Parque do Ibirapuera, a principal área verde da cidade. O aparelho está marcando 94 microgramas. Nem aqui o paulistano está livre da poluição. Está dentro do Parque do Ibirapuera, você acha que você está respirando um ar puro e não está. Para o professor Paulo Saldiva, seria preciso melhorar a qualidade dos combustíveis para ajudar a resolver o problema. Para cada dólar investido em melhoria do diesel, você vai ganhar 8 em saúde. Muitas crianças, Sofia, têm problemas respiratórios. Os seus filhos passaram por uma experiência dessa, é isso? Infelizmente passaram e eu cheguei a cogitar da necessidade de mudar de São Paulo. Porque eles tiveram uma doença chamada bronquiolite, que fecha todos os capilares do pulmão e não respira. E então eles ficaram assim com pneumonia crônica. Eles tiveram 3 vezes cada um, tem os gêmeos, né? Então 3 vezes cada um foi internado em hospital. E toda semana, Fabiana, toda semana eu ia para o hospital e a médica falou para mim: Sofia, você vai ter que mudar de São Paulo, porque o ar daqui você não vai conseguir viver. Nossa, isso é muito... E eu fui procurar, né, em todas as cidades, mas aí ficava inviável trabalhar e graças a Deus eles cresceram e superaram, ficaram mais fortes. Mas foi terrível. A questão da poluição é uma coisa muito grave aqui em São Paulo. Agora, a questão do planejamento urbano também. A gente sabe que tem muito carro nas grandes cidades. São Paulo é um exemplo, no Rio também tem bastante gente. Tem as capitais dos estados têm muito trânsito, geralmente. Existe um planejamento que deveria ter sido feito diferente? Ou o transporte público não está comportando todas as localidades, os moradores? O que precisa ser feito para tentar resolver uma situação como essa? Olha, a solução para cidades do tipo da região metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, é o transporte público mesmo por metrô. Metrô. Né, por metrô. E, assim, o metrô ligado a outros modos de transporte também, como o veículo leve sobre trilhos, como o ônibus urbano, os corredores de ônibus, né, já vem auxiliar bastante. A nossa deficiência é muito grande e o custo de se fazer metrô é muito alto, né? Então, nunca acompanha o crescimento da frota e o crescimento da população. Para você ter uma ideia, São Paulo, o município de São Paulo, já está chegando em 7 milhões de veículos registrados no município este ano. Em 2002 eram 5 milhões, né? Agora, não tem sistema viário que aguente o trânsito de todos esses veículos e tanta gente na todo cidade. Dia. É verdade. Quer dizer, então a questão do planejamento urbano para os transportes coletivos, principalmente o metrô, seria uma alternativa mais viável para a gente continuar circulando na cidade. Agora, olha só, gente, vamos mudar um pouco de assunto. Estudantes de uma faculdade de engenharia elétrica desenvolveram um sistema de monitoramento das águas que pode acabar com as mortes e diminuir os prejuízos causados pelas enchentes. O projeto está sendo aplicado em Santa Rita do Sapucaí, lá no sul de Minas Gerais. Olha só.
O projeto do novo sistema de monitoramento contra enchentes foi desenvolvido por 4 alunos do curso de Engenharia Elétrica e já está pronto. Este é o sensor que deverá ser instalado embaixo da ponte do rio Sapucaí. Ele dispara uma rajada de som do topo de uma ponte até a lâmina d'água. Essa rajada de som colide com a água e volta até o sensor. Baseado no tempo de ida e volta, ele consegue descobrir a exata distância que a água está da ponte. Assim a gente consegue calcular todo o nível, vazão e todo o processo. As informações captadas pelo sensor vão direto para o computador e, depois de processadas, passam por estes painéis que serão instalados às margens do rio. Assim, a população poderá acompanhar em tempo real o nível da água e o risco de enchente. Foi feito um trabalho em conjunto com a Defesa Civil, onde foi estipulado as enchentes que normalmente atingem a cidade de Santa Rita do Sapucaí. A partir desses dados topográficos da cidade, que foram conferidos através de um GPS, foi desenvolvido as zonas de risco, aonde a população vai poder consultar em qual local, qual localidade da cidade ela mora e, através das lâmpadas, aonde a primeira coluna azul indica a zona azul, a segunda coluna laranja e assim sucessivamente, o risco efetivo de enchente naquela área. Ou seja, quando está tudo verde, a cidade não tem nenhum risco. A partir do momento que a primeira lâmpada amarela acende na zona 1, significa que a cidade começa a entrar em alerta. Pois é, esse foi o nosso quadro Deu Certo aqui no N-Blogs, para trazer uma iniciativa interessante que pode, inclusive, ajudar na qualidade de vida de quem mora nas grandes cidades, né? Porque o controle das enchentes é uma das coisas também mais importantes, sem dúvida, para a gente que está se movimentando aqui, né? Perfeitamente. Então você vê que são um conjunto de causas, né, que trazem todo o transtorno para a mobilidade urbana. Eu chamo mobilidade porque quando você olha para a rua, você não vê carro, você não vê ônibus, você não vê caminhão, você vê pessoas se locomovendo pelas suas necessidades. Sim. Né? Sejam comerciais, sejam de lazer, sejam de escola ou trabalho. Né? Mas são pessoas. E é isso que nós temos que pensar em cidades mais humanas. E para isso precisa haver uma gestão coordenada de todos os sistemas que lidam com a mobilidade urbana, desde o pedestre até o motorista e até os sistemas de transporte, que são o metrô, o ônibus, etc. Bacana. O nosso tempo, infelizmente, hoje terminou, mas eu agradeço muitíssimo a participação de Humberto Moreira Pullen, ele é engenheiro especialista em transporte e trânsito, falando com a gente sobre trânsito e poluição. Também falou com a gente aqui Sofia Camargo, blogueira do R7. E olha, você pode participar do N-Blogs, mande sugestões no nosso e-mail que está na sua tela ou siga o programa pelo Twitter, nosso microblog. Amanhã a gente se vê. Tchau!